Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Nesse domingo tão especial, domingo do Dia das Mães, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mulheres, para todas as mães da nossa igreja, para todas as mães que estão nos assistindo nessa manhã. Que realmente seja um tempo, um domingo muito especial, onde você possa usufruir desse período gostoso entre família. Eu gostaria de ler com vocês um texto da Palavra do Senhor para nós iniciarmos o nosso culto, que está em Provérbios, no capítulo 31, do verso 10 ao verso 29. Provérbios 31, do 10 ao 29. Diz o seguinte: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. E antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho e seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela lhe faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos seus negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Meus irmãos, é esse desejo que eu tenho para as mulheres, para as mães da nossa igreja, para as mães que estão nos assistindo nesse dia. Que realmente a sabedoria que Deus tem dado, a maneira como você tem vivido, realmente possa falar e possa mostrar essa força dessa mulher virtuosa a qual o escritor de Provérbios aqui nos fala. Que seja um domingo especial para você, da mesma forma que tem sido muito, muito especial para nós como igreja. Eu gostaria de orar nesse momento, para nós iniciarmos o nosso culto, para nós realmente louvarmos ao Senhor juntos, ouvirmos da palavra do Senhor juntos. E eu gostaria que você pudesse estar junto comigo nessa oração, nesse momento de oração. Eu sei que muitas vezes você tem tido o desejo de estar presente nos cultos, mas não podemos ainda. Mas podemos sim nos reunir remotamente, podemos sim nos reunir como famílias em casa, e isso tem sido um tempo muito, muito especial. Espero que você tenha compartilhado desse momento, espero que você tenha participado também nos domingos passados daquilo que nós temos colocado, disponibilizado através das mídias sociais. Compartilhe também com seus amigos esses links, para que eles também possam ser abençoados pela palavra do Senhor. Nós vamos estar orando agora, iniciando esse culto, entregando esse culto ao Senhor. Logo depois da oração, nós estaremos cantando, junto com a família Góes, 2 cânticos. E após esses 2 cânticos, então, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor, trazida pelo pastor Reinaldo. Ele é que vai estar nos dirigindo a palavra nessa manhã. Então nós vamos orar e logo após essa oração de início, nós estaremos ouvindo esses 2 cânticos, participando juntos com a família Góes. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Senhor, pela tua graça, Pai, pela tua misericórdia, ó Deus, pela forma, Senhor Deus, como o Senhor tem conduzido, ó Pai, a nossa vida, Senhor. Pela maneira, ó Pai, como o Senhor tem realmente nos guardado, nos protegido, ó Deus, nesse tempo que vivemos, diante, ó Pai, dessa instabilidade, dessa pandemia, ó Pai, a qual assola o nosso país. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos confiar no Senhor e podemos sentir, ó Deus, a tua presença em nosso meio. Agradecemos nessa manhã, de uma forma especial,
porque estamos, ó Pai, a comemorar o Dia das Mães, uma data tão especial, tão marcante para cada um de nós. Uma data, Senhor, que nós devemos realmente relembrar, ó Pai, e valorizar, ó Deus, aquela que nos deu, ó Pai, tudo aquilo que nós temos, ó Senhor, que cuidou de cada um de nós. Obrigado, ó Senhor, por cada mulher, ó Pai, que o Senhor tem trazido dessa igreja, por cada mãe, ó Deus, dessa igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado mulheres sábias, Senhor, que tem ajudado, ó Deus, as moças mais novas, ó Pai, a andarem na Tua palavra e a servirem ao Senhor com firmeza, ó Deus, com sinceridade. Mas, Pai, também nós pedimos essa manhã, Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, atendendo, ó Pai, e ajudando, ó Deus, aqueles irmãos em maior necessidade, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, as dificuldades dos nossos irmãos, o Senhor conhece, ó Pai, a luta de cada um, Senhor, e nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja com esses irmãos, e seja cuidando deles, Pai, esteja ajudando-os, ó Deus, nas suas necessidades mais frequentes, ó Senhor, e que eles possam contar, ó Deus, com a ajuda da Tua igreja, Pai, possam contar, ó Deus, com a intercessão, ó Deus, da Tua igreja, Senhor, que eles possam sentir, ó Deus, o Teu amor, ó Pai, através da Tua igreja. Ó Deus, nós entregamos ao Senhor nessa manhã esse culto, Pai, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, através dos cânticos, ó Deus, através da palavra do pastor Reinaldo, que realmente o Senhor, ó Deus, nos desafie, Senhor, nessa manhã, a vivermos para o Senhor, ó Pai, e a buscarmos no Senhor, ó Deus, a nossa força, a nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e entregamos ao Senhor nesse momento esse culto, e o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem todo o poder, eu sei que nele a força que a luz mais.
Bom dia, meus irmãos, nesta manhã bonita, belíssima que o Senhor Deus nos concedeu. Estamos num dia muito especial. Creio que todas as igrejas cristãs estão celebrando, louvando e agradecendo a Deus pelas as mães. E aqui eu quero estender as mães de um modo bem mais amplo, não apenas as mães da questão familiar, mas também da questão mais ampla sobre os irmãos que criaram, né, irmãs que criaram os seus irmãos. Pela perda da sua mãe ainda nova, ela acabou tendo que cuidar dos seus irmãos como mãe. Às vezes a avó, né, a avó também cuidou de determinados netos e foi mãe. Então aquelas que não geraram também, pegaram filhos e criaram, são mães. Então há uma coisa muito mais ampla do que apenas o relacionamento nuclear. Então, que Deus realmente abençoe muito cada uma de vocês, mães especiais para o Senhor. E eu lembrei de um texto da Palavra de Deus que está em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 16 e 17, diz assim: E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho num tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Então, essa é uma das belas histórias da palavra de Deus, que conta de uma mulher que até antes não era mãe, mas acontece algumas coisas na trajetória, na vida dessa mulher, que nós vamos dar uma olhada aqui no contexto para ver como foi essa trajetória para que ela se torne uma mãe. O texto, lá no verso 8, diz que ela é uma mulher de Sunem, uma mulher, por isso, que é uma sunanita. E ela vivia ali e era uma mulher rica. O texto diz que era uma mulher muito importante. E ela, sempre que Eliseu e Geazi passavam por ali, ela oferecia alimentos, oferecia pão. Era uma mulher, assim, bastante sensível à situação daqueles homens de Deus. E ela também era uma mulher, assim, que ela era uma mulher muito sábia, e ela, ao observar a trajetória daqueles homens, ela disse, olha, esse homem que tem passado sempre por nós aqui é um homem de Deus. Então, ela conversou com o esposo dela, aqui diz que eles organizaram para fazer um quarto, e mobiliaram esse quarto. Diz no verso 10, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então, veja que uma mulher que olhava a obra de Deus, que olhava, tinha uma visão generosa, um discernimento espiritual de enxergar que aqueles homens eram homens de Deus, e o texto vai ampliando, dizendo que sempre que Eliseu passava, ele repousava ali com a Geazi naquele quarto que foi mobiliado. E lembre sempre desse quarto, porque acontece algo bem especial nesse quarto. E diz também que Eliseu ficou comovido de ver a generosidade, o carinho, a sensibilidade, o amor daquela sunamita, e ele chama Geazi, que era o discípulo dele, disse o seguinte, Geazi, vá lá e fala com essa sunamita, vê se ela está precisando de alguma coisa, vê se ela precisa que eu converse com algum capitão, ou o próprio rei, alguém que possa dar uma assistência para ela, uma proteção. E aquela mulher disse o seguinte, não, eu estou em paz, estou tranquila, eu habito no meio do meu povo. Era uma mulher que financeiramente estava bem, era benquista ali pelo fato de ser
uma pessoa que tinha um bom relacionamento ali naquela região, então estava vivendo bem com o marido dela. Então, Geazi, ao ir lá, ele observou que talvez ele não viu riscos, desenhos de lápis na parede, não viu brinquedos, carrinhos ou bonecas pelo chão. Então, Geazi fala, olha, ela não tem filhos, e o marido dela já é velho. Então, Eliseu fala assim, chama essa sunamita. E Geazi foi lá e chamou, e a sunamita atendeu. Então, ele disse, olha, a este tempo determinado, você vai dar à luz. E ela, que não precisava de nada, ela falou, não mintas a tua serva, né? Então, exatamente aconteceu como Eliseu tinha falado. E ela teve esse filho, e o filho cresceu, né, provavelmente já deveria ter talvez mais de 7 anos, porque o pai foi trabalhar no campo junto com os seus trabalhadores, e esse garoto foi ao campo. Só que lá ele sentiu uma dor de cabeça tão violenta, não sabemos que dor de cabeça era, se era uma meningite ou uma insolação forte, mas o texto diz que a dor foi tão violenta que o pai pediu para que levasse a criança para a mãe. Aquele rapaz levou a criança, e a criança, diz o texto, que ele a tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e a criança veio a falecer. Então, aquela mulher ficou numa situação bastante complicada, né? A criança morreu nos braços dela. Então, ela organiza com o marido, chama o marido e fala que ela vai atrás do homem de Deus. Porque, na realidade, ela tinha falado que ela não tinha pedido filho. Como dar um filho e depois leva o filho? Então, que história é essa? Então, ela diz que abordasse um jumento e falou com o esposo dela que precisava de um rapaz também para poder ir junto. Então, segue esse caminho. E ela diz que tudo estava bem, apesar do que ela estava sentindo. Saiu, enfrentou, foi até o Monte Carmelo, e lá ela foi abordada ali por Geazi, e Geazi faz a pergunta para ela como é que ela está, com o filho, com o esposo, com todos, e ela disse assim, não, tudo vai bem. E essa história vai chegando a um clímax em que ela fala com aquele homem de Deus, que também não sabia o que tinha acontecido, apenas ele sentiu que ela estava triste e amargurada, e, de repente, Eliseu entende que Geazi precisa ir lá. E ela não aceita que vai apenas Geazi, mas que Eliseu também vá junto. E Eliseu acompanha. Geazi vai na frente, instruído, para colocar o cajado lá no garoto, nada acontece, eles oram ao Senhor, e Eliseu vai lá, e naquele processo bem espiritual que fala no verso 30, e, de repente, o garoto ressuscita, e é entregue aquele garoto para sua mãe, e detalhe, isso foi no quarto onde Eliseu dormia, onde ela tinha preparado. Bom, diante desse quadro, que podemos falar sobre todo o contexto da história, eu queria colocar aqui o desafio de ser mãe. Vamos ver algumas coisas aqui interessantes na vida dessa sunamita. Aquela mulher, ela teve que conviver com a insensibilidade. Porque quando aquele garoto teve aquela dor de cabeça violenta, o que se esperava era que aquele pai pegava o filho dele, que era o único filho, e tentasse levar nos médicos da época, né? Um dos médicos era o sacerdote, que sempre olhava a necessidade de enfermidade do povo. Mas o que aconteceu?
aquele homem simplesmente deu para um dos servos dele levar a mãe. É muito difícil, às vezes, a gente ver como a mãe tem que aprender a conviver dentro de um lar, dentro da insensibilidade. Não era alguma coisa que estava faltando apenas, era a vida de uma criança. Então, essa mulher, se ela conviveu com ele nesse momento, imagino que ela deve ter passado antes ainda com esse homem. Mas nos parece ser uma mulher bastante fiel ao seu casamento, a Deus. Então, esse é um diferencial nela. Um outro ponto interessante do desafio de ser mãe é que ela teve de ter solução para tudo. Porque geralmente acontece isso, né? Leva para a mãe. Eu vejo que em muitas situações isso é verdade. A criança está chorando, caiu, ralou, a mãe vai lá, passa a mão na cabeça, que bateu a cabeça. Daqui a pouco aquilo parece que é um santo remédio que a mãe coloca a mão, pronto. Aquilo já sara. Mas nem sempre a mãe vai ter solução para tudo, né? Nesse caso, por exemplo, a criança morreu. Então, nem sempre nós, esposos ou filhos, devemos achar que a mãe tem que ter a solução para tudo, mas às vezes essa é a visão. Em muitas situações é isso que se espera de uma mãe. Um outro fato interessante aqui está no verso 20, que ela tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e ele morreu. Agora, ela teve que ter forças diante da dor. E não era qualquer dor, não era uma dor física no corpo dela, era uma dor da alma, uma dor emocional sem que não se dá para medir isso. O normal é que os filhos enterrem os pais. Você vê um filho, uma mãe, enterrar o seu próprio filho, isso é uma dor que ninguém pode medir. Não podemos explicar a dor que sente uma mãe de ter que enterrar o seu filho. Imagine a dor dessa mãe, que a criança não morreu porque estava no hospital ou em algum lugar, não, a mãe morreu nos braços dela. Aquela criança morreu nos seus próprios braços. E quantas mães sofrem agressões físicas, verbalizadas, agressões, às vezes, dos filhos, do esposo, quantas coisas. Às vezes, a dor que uma mãe sente, é muito complicado nós imaginarmos isso, a dor de ter que dar à luz uma criança, dor das frustrações. Geralmente, se lembra tanto no Dia das Mães, nesse dia como hoje, claro, devemos lembrar, mas precisamos fazer aí uma triagem da nossa avaliação sobre o que nós pensamos sobre as nossas mães. Ela teve de superar as emoções e agir acima das circunstâncias. No verso 21, ela diz aqui, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Como pode uma pessoa, numa situação dessa, ter que superar o momento de maior dor que ela estava sentindo? Então, uma mãe, ela precisa não ficar centralizada apenas naquela dor que ela está sentindo, mas ela tem que estar acima das circunstâncias que está cercando. Ela não se rendeu diante daquela dor, ela não se entregou às mágoas ali e ficou acuada em algum lugar, isolada, ela não quis fazer isso. Ela teve que parar e pensar no que ela deveria fazer. Ela teve que superar as suas emoções. Porque uma pessoa, quando ela está emocionalmente abalada, abatida, ela às vezes acaba tomando decisões erradas. Às vezes decisões precipitadas, às vezes mais lenta para tomar as decisões, mas ela
teve que vencer essas circunstâncias. No verso 21 e 22, fala que ela aproveitou esse momento também para desafiar a ter que administrar aquele momento. No verso 22 diz que ela chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Veja como ela organiza, como ela planeja, como ela administra aquele momento. Porque ela poderia, nesse momento, falar o seguinte: olha, meu esposo, pede alguns dos servos para ir até Eliseu e chamar para ele vir aqui. Ou pega a criança e leve até Eliseu. Não. Ela teve que não deixar que as emoções dela tomassem, mas ela teve que organizar. Porque se ela percebeu que o marido não quis nem cuidar daquela criança, pediu para que levasse a mãe, com a maior dor que aquela criança estava sentindo, então é bem provável que ele não ia aceitar levar essa criança até Eliseu. Talvez até pela idade também, né? O percurso era bem longo. Então ela teve que administrar, teve que deixar as coisas passo a passo para que ela pudesse fazer as coisas, não apenas não pelas emoções, mas colocar as coisas em pauta. Há momentos da nossa vida que são momentos de deserto. O deserto, uma vez eu ouvi que o deserto é um lugar que alguns moradores de uma região desértica, eles, quando a pessoa chega na casa dele, eles dão um chá bem doce. E esse chá, quando eles dão, é como se dissesse assim para a pessoa: olha, apesar de todo do deserto, você é bem recebido aqui, você pode vir a hora que você quiser, nós temos carinho por todas as pessoas, queremos hospedar as pessoas que vêm até nós. Mas, ao sair, eles dão um chá bastante amargo. E esse chá é como dizendo o seguinte: nunca se esqueça, porque o deserto é um lugar difícil, é um lugar amargo. E o deserto também é um lugar onde Deus, nas areias escaldantes do deserto, onde Deus treina os seus melhores soldados para a batalha. Então, alguém que está passando por uma situação bastante complicada, o treinamento de Deus é um treinamento para que esses seus filhos se tornem soldados de elite. Então, um soldado de uma organização das Forças Armadas, eles precisam passar por muitos critérios de avaliação para ver se eles podem ser um soldado de elite. Então, esse treinamento de Deus é uma maneira de Deus nos depurar, de tirar coisas que realmente não agradam o coração de Deus. E, nessa situação que ela estava passando, ela teve que organizar como seriam as coisas. Então, ela albardou o jumento e disse a seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Então, eles caminharam até o Monte Carmelo. Então, veja que ela teve que delegar as coisas. Ela não foi sozinha, ela teve que levar um rapaz. E, nisso que ela vai ali para o Monte Carmelo, é bom lembrar que de Sunem para o Monte Carmelo era 49,4 km. Era longe. Então, vamos pensar aqui que uma velocidade de uma pessoa chegue a 6, 7 quilômetros por hora. Então, ela iria com o jumento, que é um pouco mais rápido, né? O jumento também não é um animal veloz, mas anda mais rápido do que um ser humano. Então, é provável que ela deve ter gastado aí umas 6 horas para chegar lá, daí para lá, porque também ela ia parar para descansar um pouco.
lógico, num sol escaldante. Então, essa mulher vai viajar para ir e ainda mais o período de volta, né? Porque provavelmente ela ia ter que voltar no mesmo dia. O texto não fala aqui, mas o que se subentende é que ela volta no mesmo dia. Então, ela teve que enfrentar também, nesse desafio de mãe, ela teve que enfrentar as coisas negativas. Veja bem, quando ela falou com o marido dela que ela precisava ir ao Monte Carmelo, olha o que o homem diz. Ele diz o seguinte, que não era lua nova e não era sábado. O que ele estava querendo dizer quando ele falou isso? Ele estava querendo dizer que não era um dia comum para que um profeta recebesse as pessoas, não era um sábado, quando os profetas davam assistência, aconselhavam as pessoas. Então, além de ele não se colocar à disposição de ir, de também não aprovar, colocando palavras negativas. Então, não é lua nova. O que você vai fazer lá? Não vai ter problema, você não vai conseguir nada. O profeta nem vai te atender. Então, esse é um ponto bastante sério. Ela teve que enfrentar coisas negativas para poder vencer. Então, existe muitas situações que uma mãe vai enfrentar coisas negativas. Você nunca vai conseguir cuidar de ninguém. Você não tem capacidade para isso. Então, são palavras negativas que, se a pessoa deixar isso entrar dentro dela, isso acaba gerando pensamentos que vai concordar com aquele pensamento negativo. Então, a sunamita, ela não deixou que isso entrasse no coração dela. Eu não quero saber se ele vai me atender ou não, eu vou até lá. Então, uma outra coisa, um outro ponto sobre esse desafio de ser mãe, ela teve que encurtar essa distância, desses 49 quilômetros. Era muito longe. Nesse período aí, você tem que perceber que existiam muitos salteadores. Havia muitos salteadores que ficavam escondidos nas estradas, esperando passar pessoas para roubarem. Jesus mesmo conta aquela parábola do bom samaritano, em que aquele homem foi agredido, foi assaltado ali, né? Então, isso era uma prática de as pessoas ficarem na espreita, esperando vir alguém para que eles pudessem assaltar. Em alguns casos, quando havia resistência, as pessoas acabavam morrendo. O bom samaritano, o fato dele ter sido espancado, talvez ele não quis entregar o dinheiro, não sabemos, o texto não fala, mas isso poderia acontecer com essa moça. O cansaço, né? Se ela parasse para pensar que ela estava sentindo tanta dor e que tinha que enfrentar esse percurso, que poderia dar em nada, né? Poderia chegar lá, o profeta nem dá ouvido para ela. Mas ela enfrenta tudo isso, ela encurta a distância. Aqueles 49 quilômetros era como se fosse 1 quilômetro para ela, porque ela queria ir lá, resolver essa situação, porque como ela não tinha pedido filho e foi aquele profeta que falou, então ele deveria ter alguma resposta em relação àquela situação. Então vamos ver aqui um outro ponto desse desafio de ser mãe, que ela teve que viver pela fé. Ora, veja bem aqui no verso 23, diz assim, e disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. No verso 26 também ela diz isso. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, vai bem. Ora, quando as situações assole a sua vida, qual é a sua reação? Ah, a vida está mais ou menos. Não está boa, está de mal a pior. Olhando o quadro dessa mulher, o quadro não era positivo. Há de os irmãos concordarem comigo. Porque ela não ficou desempregada de uma empresa. Ela
perdeu o seu único filho. Então, o fato disso, ela dizer que tudo está bem, é realmente o ato de fé. Quer dizer, o ato de fé, ele vence a lógica. A lógica é que isso é igual àquilo, dá isso. No caso da fé, a fé, ela sobrepõe a lógica. Ela via que tudo ia entrar nos seus devidos lugares. Não sabia como seriam os detalhes disso, mas ela acreditava que algo ia acontecer, porque tudo está bem. Ao fato de Geazi chegar ali, ela pode dizer, não, nada está bem, vocês arrumaram um encrenca enorme para mim, vocês me deram um filho que eu não pedi, o meu filho morreu, eu saí de lá a 49 quilômetros para chegar aqui, vocês não são profetas? Deus não falou com vocês? Então, cadê? Meu filho morreu. Ela poderia dizer isso. Por que vocês trouxeram essa dor para mim? Não. Vai bem. Como é que está o seu filho? Como é que está? Vai tudo bem. É uma palavra de fé. Só mesmo a fé é que pode uma pessoa dizer vai bem quando o quadro aparentemente não está dos melhores. Isso aqui significa uma convicção na soberania de Deus, de que Deus está acima de tudo e de todos. E olha que era uma mulher de oração, porque no verso 33 diz, então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Eles fizeram uma reunião de oração ali de 3 irmãos para que aquela criança fosse ressuscitada. Então veja, quando as situações nos assolam, é lógico que nós queremos externar a nossa dor, mas nós devemos, nesse momento de externar a dor, perder a fé. Dizer que Deus não está sabendo do que está acontecendo com a minha vida, por que tudo isso está me acontecendo. Não, Deus tem um controle sobre tudo. Aliás, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Ele e aqueles que estão debaixo do decreto dele. Todas as coisas vão entrar, até as adversidades, elas vão contribuir para o nosso bem. Outro desafio que ela teve de ser mãe é não trocar o certo pelo duvidoso. Quando ela chega ali, o profeta Eliseu falou, ô Geazi, vai resolver essa situação. Pega esse cajado aqui, vai lá e faz essa criança voltar. Ela falou, olha, tudo bem, ele pode ir, mas eu não saio daqui se você não for comigo, se você não for conosco. Então Eliseu aceita e vai. Então, numa sociedade pluralista, relativista, a verdade às vezes é negociada. Então, biblicamente, o que é certo, embora todo mundo diz que é errado. O que é errado, embora todo mundo diz que é certo. Então, embora Eliseu coloca essa situação, ela não aceita. Foi através de Eliseu que ela teve aquela criança, então era Eliseu que tinha que ir. Então, é uma situação em que uma mãe, ela, por mais que o filho ele seja tudo isso, mas uma mãe também não pode cobrir os erros do seu filho. Dizer que ele está certo, né? E é muito interessante isso, porque em algumas situações, né, o rapaz foi preso, matou várias pessoas, então vão entrevistar a mãe fala, olha, ele não é uma pessoa tão ruim assim, foi um desleixo dele, algum momento. Dificilmente uma mãe vai querer dizer coisas absurdas do seu filho, ainda que às vezes seja real. Mas não trocar aquilo que é certo pelo duvidoso. Vamos dizer que só Geazi fosse, ela aceitasse. Tá bom, ele é um discípulo, então ele é um homem de Deus também, então tudo bem, Eliseu, muito obrigado, Deus te abençoe, vamos lá, Geazi. Diz o texto que Geazi foi lá, fez exatamente como Eliseu pediu e nada aconteceu. Geazi volta correndo e diz para Eliseu, olha, não aconteceu nada, o garoto está morto mesmo. Então, meus irmãos, é muito interessante, porque ela teve que
convencer Eliseu a partir junto com ela. No desafio de ser mãe, ela também teve de enfrentar o medo na dor. Teve que enfrentar o medo daquele profeta chegar e dizer, olha, eu não vou. Ela teve que enfrentar o medo de morrer também naquela estrada, com aqueles perigos. Ela teve que enfrentar o medo de depois o esposo dela debochar dela, dizer, olha, está vendo, você foi lá, vê se resolveu, você perdeu o seu tempo. E de toda a comunidade ali, porque já que eles tinham um certo recurso, além de ter servos, eles moravam em uma comunidade ali, todo mundo poderia falar isso, ela teve que enfrentar o medo. Então, uma mãe, por mais que a situação não está boa, a mãe tem que manter o nível a ponto de os filhos olharem para a mãe e ver que vale a pena confiar, que essa mãe ela confia em Deus. Embora por dentro ela está ali sofrendo, sentindo realmente angústia, mas o fato dela dizer claramente, tudo vai bem, você pode enfrentar o medo e vencer tudo. E ainda teve um outro ponto que esse desafio de ser mãe só consegue ver os milagres de Deus quem enfrenta os desafios. Se ela se acomodasse ali, se ela não tivesse ação, se ela sentasse ali e começasse a chorar, no dia seguinte ia ter que enterrar o seu filho. Se ela não desafiasse todas essas coisas para poder chegar ali, diante daquele profeta, ao qual Deus não revelou ao profeta que aquela criança tinha morrido. Interessante isso, né? Porque o fato de ela ir até lá, o profeta não sabia que a criança tinha morrido. Então, Deus deixou que ela fosse até lá, para que ela recebesse essa bênção de Deus, esse milagre de Deus. Se ela não tivesse feito como esposo dela, aquela criança realmente tinha sido sepultada. Não resta dúvida que talvez se Eliseu viesse dias depois e orasse, poderia até sair do túmulo. Não resta dúvida, porque o poder de Deus é imutável. Já visse quando Eliseu morreu, sepultaram, né, colocaram uma pessoa ali que morreu também sepultada do lado da cova dele, e a pessoa ressuscitou. Então, para Eliseu orar a Deus e fazer com que aquela criança de dias que estava morta voltar, para Deus tudo é fácil, não existe nada difícil para Deus. Então, só consegue ver os milagres aquele que enfrenta os desafios. Quem não quer correr perigo, quem não quer enfrentar dificuldades, não vai ver muita coisa que Deus pode mostrar. E isso eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser inconsequente, imprudente, não é isso. Mas convicções de quem é Deus na sua vida e andar nessa proporção. E é interessante também que Deus mesmo fala, né, essa comparação do amor de mãe. Ele diz, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Olha, não há esse amor comparado, né? O amor do seu pai, o amor dos tios, dos avós, não, Deus compara, ainda que uma mãe viesse a esquecer, eu jamais esquecerei de ti. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Deus está dizendo que o amor que Ele tem pelos seus filhos é algo que supera o amor de mãe, o amor de mãe é algo bastante visível que você consegue ver. Eu lembro de uma mãe, que o nome dela era Mônica, e ela era uma mulher crente, mas o esposo dela não era crente. E o esposo dela traiu ela várias vezes. Esse esposo, ele era uma pessoa muito ruim dentro de casa, um péssimo esposo. E essa moça, ela orava constantemente pelo seu marido. Mas sabe o que aconteceu? O marido dela se converteu. Então ela ficou muito feliz. Aí eles tiveram um filho. E esse filho,
o que o pai tinha feito, o filho resolveu fazer tudo muito pior do que o pai. Muito pior do que o pai. Ele ria, zombava da religião. Esse rapaz, ele fez coisas muito e muito mais extensas do que esse rapaz fez do que o seu pai. Só que essa moça orava constantemente, a Mônica orava constantemente pelo seu filho. Sabe o que aconteceu? O filho se converteu. E esse filho que se converteu, ele falou uma frase bastante interessante. Ele diz o seguinte, que o homem tem um vazio tão grande no coração que só Deus poderia preencher. Quem é esse rapaz? Agostinho. E Agostinho também teve um filho que serviu a Deus também, de uma proporção exponencial. Veja bem, a mãe conseguiu ver o seu filho, o seu esposo, o seu filho e ainda a outra geração ainda, o neto convertido a Deus. A influência de uma mãe é muito grande dentro de um lar. Aliás, Provérbios diz, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, a mulher, ela tem a capacidade, ela é, dentro de um lar, ela é psicóloga, ela é pedagoga, ela é conselheira, ela faz parte do conselho de finanças também, né, ensina finanças para os filhos, é professora, é médica, é enfermeira, é engenheira, ensina as crianças a cantarem. Então, ela serve, ela alimenta. Dizem que o salário de uma mãe anual seria equivalente a R$270 mil por ano. Mas o que as mães recebem? Às vezes, um dia preparado para elas. Particularmente, eu acho muito pouco para quem representa muito para nós. Aliás, devemos ter muito carinho. Aqueles que têm as suas mães vivas devem amar as suas mães, não apenas de lábios, mas ter atitudes. As palavras deixam-se ouvir, mas as atitudes gritam. Uma ilustração bastante interessante, né, que um homem que tinha um sítio, ele resolveu colocar fogo na sua próximo ali da casa para que não ajuntasse cobras, né? E ele colocou fogo, né? E tinha uma grande moita de capim, o fogo passou e queimou, e como estava meio seco, queimou rápido e passou. E ele sentiu falta de uma das galinhas dele, né? E quando ele olhou, ele viu que, abrindo ali, procurando se a galinha não tinha escondido nenhuma daquelas moitas, olhou, ele viu que tinha uma galinha, era a galinha dele, estava toda queimada do fogo. Mas o interessante é que, quando ele pegou a galinha, os pintinhos estavam todos vivos debaixo dela. Com as asas e com a velocidade do fogo, passou, ela morreu, mas aqueles pintinhos ficaram vivos. Então, uma mãe, ela realmente dá a sua vida pelos seus filhos. E a nós que somos esposos, né, o maior feito de um pai para realizar em favor dos seus filhos é amar a mãe deles, como diz Joss Maxwell. Meus queridos irmãos, essa mãe tem algo assim maravilhoso para nos ensinar. E eu gostaria que fixássemos os olhos de uma maneira que supera presentes, que deve dar também, né? Que supere palavras. Nós, crentes, devemos orar muito pelas nossas mães. Devemos olhar como essa sunamita, que todos esses desafios,
Essa sunamita teve esse tanto desafio. E as nossas mães também têm muitos desafios. Cabe eu e você estar atento a isso. Talvez aqueles que não têm a sua mãe viva, mas pode observar suas esposas, e, enfim, sua nora. E, quer dizer, há várias coisas que dá para ser observado. Que Deus assim nos abençoe. E um grande feliz Dia das Mães para todas vocês. Coisas que mais falo com minha mãe é que às vezes ela tá meio distraída. Aí eu fico chamando ela, fico, mãe, mãe. Ela, o que foi? Aí eu te amo. Aí ela fica tipo sem graça. E eu também falo que bastante que eu tô estudando e que eu tô com fome. E às vezes que eu tô com sono. Eu mais admiro na minha vida. E que com certeza é um dos melhores presentes que Deus poderia dar na minha vida. E eu amo muito ela. A palavra que eu mais falo pra minha mãe, sem dúvidas, é: Mami, vem aqui, pega aquilo pra mim, eu quero comer isso, eu quero aquilo. Mas também eu costumo falar muito pra ela, eu te amo. E uma coisa que eu faço muito, na verdade eu não falo, mas eu peço pra ela, em qualquer lugar que a gente vá, seja na igreja, aqui em casa, no médico, qualquer lugar que ela sente do meu lado, eu peço pra ela fazer carinho em mim. Aí eu chego pra ela e falo, quero carinho na mão, ou também no cabelo. Bom, Mami, o que eu quero te dizer nesses Dias das Mães é que eu te amo muito, muito, muito. Você mora no meu coração, eu morar pra sempre no meu coração. Obrigada por tudo, por todos os nossos momentos juntas. Um beijo, fica com Deus e eu te amo muito. O que eu mais falo pra minha mãe com certeza é: mãe, o que você tá pensando? Fala pra mim, qual que é a sua opinião? Conta, o que você tá pensando? E outra coisa também, com certeza, é que a gente fica brincando muito, que eu viro pra ela e falo, mãe, me dá amor e carinho, você não tá me dando amor e carinho. E o que eu gostaria de dizer pra ela é que eu admiro muito a mulher que ela é, eu vejo muito a forma com que Deus usa a vida dela e que você, mãe, é um grande exemplo na minha vida mesmo. Como serva, como pessoa que está sempre disposta a abrir mão das suas próprias escolhas, das suas próprias vontades para servir a Deus, para servir ao seu ministério. E realmente eu acho lindo como você tem essa capacidade de entregar tudo que você tem para poder servir a Deus. E isso é uma das coisas que eu mais admiro em você. Esse amor que você tem pela obra, esse amor que você tem por servir, que é tão nítida, né? Eu gosto sempre de ficar vendo você fazendo 1001 coisas, correndo pra lá e pra cá, pra que tudo sempre saia da melhor forma e pra agradar a Deus. E realmente você é um exemplo de mulher, de submissão, de amor, cuidado e principalmente de trabalho mesmo, essa mulher serva que tem um coração tão voltado pra Deus. E eu amo muito você. Eu, em nome do Brian, né, que não fala muitas coisas, mas a gente ama e é muito bom ter você como mãe. Um beijo. Normalmente o que eu mais falo pra minha mãe é o que tem perguntando o que tem pra comer, porque eu tô sempre com fome e eu sempre quero saber o que tem pra comer. E eu nunca sei o que tem pra comer, então eu sempre tenho que perguntar pra minha mãe. E eu tenho que agradecer muito a minha mãe por ela sempre me ensinar também as coisas certas a se fazer e sempre pensar bem antes de agir também. Acho que são um dos ensinamentos que eu mais levo comigo. E eu só tenho que te agradecer, mãe. Te amo.
Bom, então o que eu mais falo para minha mãe é Ich gehe schon, que em português significa eu já vou. Eu falo isso, tipo, o tempo todo, toda vez que ela pede alguma coisa pra eu fazer. E sempre quando eu vou chamar ela, eu sempre grito assim, ô mami! Então eu falo isso muitas vezes. E o que a gente quer falar pra nossa mãe... Não, isso ficou ruim. Eu corto. E mami, a gente queria agradecer por tudo que você já fez pela gente. Por ter a sua paciência infinita pela gente. E que a gente te ama muito. Beijo. Acho que o que eu mais falo geralmente pra você é que eu te amo muito, ou eu peço alguma comida, alguma coisa do tipo, e nessa quarentena eu realmente tô pedindo pra você parar de limpar a casa, senão a casa vai desaparecer. Mas muitas vezes a gente só sabe pedir as coisas, a gente esquece de agradecer. Então, nesse Dia das Mães, eu queria te agradecer por ser essa mãe incrível que você é, por sempre me aconselhar, por estar comigo, por me ouvir e por ser tão especial pra mim. Te amo muito. Beijo. Eu e a Camila representamos todos aqueles que não têm mãe na IBASP, mas que não nos faltou cuidado e muitas vezes sentimos adotados por várias mães da igreja. Sentimos o cuidado e o carinho constantes da Lilita, nos encantamos com a doçura da Beth, fomos aquecidos pelo abraço da Ruth, recebemos valiosos conselhos da Uther, tivemos nossas causas levadas ao Senhor pelas orações da Érica, quisemos comer mais de um pedaço da lasanha da Betina, nos inspiramos nas profissionais e tementes a Deus como a Elke, tivemos nossa leitura incentivada e cuidada pela Irene. E tem aquelas que, mesmo não tendo filhos, acolhem muitos em seu coração, como a Marlene. Meus irmãos, como foi gostoso podermos cultuar ao Senhor juntos nessa manhã. Como foi bom sermos desafiados pela palavra do Senhor, por essa mulher tão forte que teve uma atitude tão bonita diante do profeta Eliseu. Esse é um desafio não só para as mulheres, mas para cada um de nós, que nós devemos realmente confiar no Senhor, devemos entregar ao Senhor com fé as nossas necessidades, aquilo que muitas vezes aflige o nosso coração. Também como foi gostoso poder ver a programação, ver todo o culto, toda a parte que nós tivemos especial, como é bom nós sabemos que nós temos um lugar tão gostoso para podermos cultuar ao Senhor. E meu irmão, nesse momento, quando nós estamos nos despedindo nessa manhã de domingo, onde nós comemoramos o Dia das Mães, eu realmente gostaria que você estivesse em oração nesse momento, estivesse em oração nesse tempo pela igreja, pelas pessoas da nossa igreja, pelos irmãos da nossa igreja, querendo continuar desafiando você a participar das nossas programações, as nossas reuniões de oração que acontecem todos os dias às 9 horas da noite, ao nosso culto de quarta-feira, onde nós podemos estudar a palavra do Senhor e também orarmos juntos, também os nossos cultos aos domingos. E se você é jovem, se você é adolescente, se você é junior, os departamentos estão funcionando normalmente, têm se reunido, participe da sua faixa etária, participe do seu grupo de interesse nessas reuniões. Nós temos a nossa classe de casais também funcionando a pleno vapor aos domingos, que você possa se interessar, participar. Se você não tem acesso, pede para a Ruth Campelo, ela pode mandar para você também o link, para que você possa aproveitar dessa classe e estudar também conosco nesse tempo. Meus irmãos, que realmente Deus possa estar derramando da bênção dele sobre a sua vida nessa semana. E espero que você possa estar como nós, animados, esperando, aguardando, orando ao Senhor pelas nossas autoridades, orando ao Senhor pela saúde do nosso país, orando ao Senhor pela nossa igreja e principalmente para que no tempo certo, no tempo do Senhor, nós possamos voltar a nos reunir, possamos voltar a nos abraçar, possamos voltar a realmente compartilhar de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Apesar das lutas que passamos, apesar das provas que temos enfrentado, eu tenho certeza que muito maior é as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. O fato de estarmos reunidos, estarmos juntos podendo louvá-lo, é a grande prova disso já. Meus irmãos, que realmente nós possamos estar experimentando esse amor e cuidado do Senhor por cada um de nós. Vamos orar então nesse momento, encerrando esse culto, e logo após essa oração nós iremos ouvir o poslúdio pela Elke, uma música especial, uma música bem gostosa que
esse domingo seja um domingo especial para você, mãe da nossa igreja. Sinta-se abraçada por nós, sinta-se homenageada pela igreja, sinta-se que realmente você faz parte e é muito especial para a nossa igreja. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos, ó Pai, por esse tempo tão especial que tivemos juntos nesse culto. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado, ó Pai, pela tua graça, Senhor Deus, que está aqui nesse momento sobre cada um de nós. Mesmo não estando juntos, ó Pai, podemos sentir a tua presença, Senhor, e sabemos, ó Deus, que o Senhor está, ó Pai, presente em cada lar nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, as mães da nossa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as mães, ó Pai, do nosso Brasil, ó Pai, que elas sintam-se, ó Deus, amadas, ó Pai, valorizadas pelos seus filhos e esposos, ó Deus, pela sua igreja. E, Senhor Deus, que nesse domingo, ó Pai, elas possam ter um carinho todo especial. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado por nós, por tudo aquilo que já experimentamos, ó Deus, o teu cuidado. E queremos, ó Deus, realmente confiar, ó Deus, que o Senhor está presente, ó Deus, e nos guardando em toda e qualquer situação. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por esse domingo tão especial. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos cultuá-lo, Senhor, através, ó Pai, dessas mídias sociais que temos, através, ó Deus, desses recursos tecnológicos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por isso, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a santa consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe nessa manhã.